médico psiquiatra, doutor Aloysio Andrade. Doutor, sempre um prazer dividir a bancada com o senhor. Bom dia, seja bem-vindo. Então, Júnior, bom dia, Patrícia. Do ponto de vista prático, Júnior, o fato de ser hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente e de ser o Dia Nacional da Reciclagem nos traz elementos, uns para comemorar, outros para lamentar. E nós temos a lamentar é que desde a década de 90, a gente estava vendo uma diminuição no desmatamento no Brasil como um todo e em Minas também. Aí a partir de 2021, né, 5 anos atrás, começou a aumentar de novo. Então hoje, escuta bem, Júnior, tem que ver que é um número tão grande, quase 160 mil hectares desmatados em Minas por ano. Estava até 2021. A partir de 2021 para cá, subiu para quase 200 mil hectares. Semana passada a gente estava explicando para os ouvintes internautas que 1 hectare, Júnior, são 10 mil metros quadrados. E essa é a área do quarteirão do Diamond Mall. Tá? Porque é um campo de futebol, mas assim, é um Maracanã, qual que é o campo? Né? Então, assim, é aquele quarteirão. Então, como não tem outra construção, é só o Diamond Mall, então você sabe direitinho que aquilo ali é 1 hectare, são 10 mil metros. Então, quando você pensa em quase 200 mil hectares, são quase 200 mil quarteirões de Diamond Mall por ano desmatados. Em compensação, um dado que é bem animador é que 95% das latinhas de alumínio são recicladas no Brasil. Ou seja, nós temos um consumo de 34 bilhões e 800 milhões de latinhas. A gente lamenta que é cerveja e refrigerante, que não é lá grandes coisas para a saúde, mas é bom. Não cervejinha não, doutor, numa sexta-feira. Poxa, não liga com isso não, doutor. Cara, eu tô Não, nós vamos ajudar o meio ambiente, vamos reciclar mais cerveja, mais reclamação é a coisa, constatação é outra. Realmente é assim. A imensa maioria das latinhas é de refrigerante ou de cerveja, que não são assim, a melhor das coisas. São muito gostosos, mas nem tão nutritivos, nem tão saudáveis. Né? Então, larga a latinha e vai para o vidro. De 34 bilhões e 800 milhões de latas que a gente consome de alumínio por ano no Brasil, 33 bilhões e 900 milhões são, Elias, recicladas. Boa. O Brasil é campeão mundial em reciclagem de alumínio. Agora a gente temos que estender isso para os vidros, para os plásticos e para os papéis. O legal da latinha é que isso virou meio cultural, né? E lá atrás, quando eu era motorista ainda, já era uma epidemia nas estradas o uso de cocaína. Olha, não é nem rebite, é cocaína. Não, é cocaína. Exato, hein? E esse exame consegue detectar. Agora, a gente tá falando para quem dirige ônibus, caminhão, carreta e tal. E agora chega também para como se fosse uma barreira de entrada do motorista. Faz sentido para o senhor, que é especialista nessa área? Olha, faz sentido e muito sentido, Júnior, pelo seguinte. Os herbites, eles são da família das anfetaminas e metanfetaminas. Quando a gente fala em metanfetamina, quer dizer, são moléculas de anfetamina modificada. As anfetaminas, então, Patrícia, são aqueles remédios para emagrecer antigos. Inibex, Metoporex, Hipofagin, e que era e continua sendo uma epidemia. Agora, o fato de você conseguir mensurar, né, você conseguir medir, traz uma limitação, traz um tipo de desestímulo a esse uso continuado, esse uso repetido, né? Elias falou muito bem que o maior problema, o maior causador de acidentes entre as drogas em geral é o álcool. A droga lícita. Nenhuma. Lícita, não perceptível nesses exames, né? Mas do ponto de vista de você desestimular, isso é que nem a pessoa que tem a tendência, Júnior, a roubar. Quer dizer, quem é um ladrão profissional, você pode pôr cadeado, você pode pôr cofre, você pode pôr o que for, que o sujeito é até estimulado, ele gosta de ter esse desafio. A mesma coisa no uso de álcool e outras drogas. Quer dizer, nós temos muitas pessoas que são usuários ocasionais, eventuais, e temos os usuários contumazes ou cotidianos. Então, é uma diferença grande do ponto de vista de risco para a saúde, para acidentes, essa pessoa que vive continuamente sob o efeito dessa substância. Penso eu que a gente devia ter também uma incrementação nessa questão do bafômetro. Acho que a questão da lei seca deu uma diminuída, a gente não está vendo tantas blitz, né? Por quê? Porque você não consegue eliminar 100% dos casos, mas você consegue diminuir muito. Então, entre o real e o ideal, Júnior, tem o possível. E o possível deve ser algo que seja o mais próximo possível do ideal, mesmo sabendo que a gente não chega no ideal. Então, é muito importante. Isso daí vai ajudar a diminuir os acidentes evitáveis, porque o inevitável, como diz a própria palavra, é inevitável, né? Uma falha mecânica. Mas dos acidentes, Júnior, em torno de
pelo menos 85% tem a ver com falha humana. Ou seja, não é falha mecânica, não é o freio que se perdeu, que perdeu a capacidade de frear, porque o sujeito deixa para frear em cima da hora, né? E aí não consegue. Uma pecinha que fica entre o volante e o banco, né? Uma peça importantíssima, né, gente? É complexa, ela é complexa. Entendo dela. E como é uma cultura, né? Se você for desestimulando esse uso inadequado dessas substâncias, que deveriam ser usadas só no momento de lazer e em pequenas doses, porque o que você vai conseguir pegar, Júnior, é quando o uso é de doses mais elevadas. Sim. Mais constante, elevado. Ocasional, isso não é uma coisa tão facilmente Não, então se o mensurável. cara fuma... Vamos lá, doutor, agora só deu informação importante pro povo aqui. Se o companheiro fumar um baseadinho hoje, ele não vai ser pego daqui a um mês no exame toxicológico. A maconha, ela tem uma característica que os metabólitos dela demoram muito para serem eliminados. Olha então, só. se o sujeito fumar um baseado, uma biata, né? Tinha esse nome também, biata, doutor? Biata é a bagana, né? É a guimba. Ah, é a guimba? Eu não sabia desse nome. Não é interessante. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Para você chamar de baseado, esse cigarro de maconha tem que ter 1 grama. Que é mais ou menos o que tem o cigarro comum. Comum, isso então, mesmo. Por isso que normalmente fala assim, fumar um fininho, né? Isso. Porque não tem 1 grama inteira, né? Então, o restinho faz efeito. E a maconha, realmente, ela tem essa característica. Ela demora para ser eliminada, porque ela se deposita nas gorduras, e com isso é o último lugar que o organismo dá limpeza nas gorduras. Então, Interessante. aparece. Né? A cocaína é eliminada mais rapidamente? Mais rapidamente. Então, o ouvinte que está agora acompanhando a gente, está tirando a primeira habilitação, toma cuidado. O ideal não pega um mês inteiro, pega até 20 e poucos dias, mas o ideal então é que a pessoa faça uma abstinência de 1 mês, né? Até bom que limpa, né? Isso, O ideal é não fumar esse negócio, né? Vamos lá, para os ouvintes. Possível, né, doutor? Para os ouvintes entenderem, o ideal é que não existisse droga. Exato. Isso. Mas Segundo, existindo droga, o ideal é que ele não provasse. Se provasse, o ideal é que não gostasse. Se gostasse, o ideal é que não viciasse. Então, você tem várias etapas aí do ideal, né? Mas já que existe, já que muita gente provou e gostou e animou e apaixonou, aí vem a questão que os gregos falavam 2.500 anos atrás, Elias, que a diferença entre veneno e remédio é a substância? Não, é a quantidade. Por isso, veneno, eles diziam, João, 2.500 anos atrás, quando viveu Hipócrates, o pai dessa medicina nossa, medicina ocidental, que vem da Grécia, né? Foi assim, veneno nunca é a substância, sempre é a quantidade. Boa. Né? Muito Ele bom. falou, semana atrasada, que se você tomar 30 litros de água num dia, você tem um desequilíbrio hidroeletrolítico, o sangue fica ralo, vaza das vezes, você morre por conta de água. A minha avó falava que água demais mata planta. Ô, doutor, a traição digital é uma traição? Traição é traição, né? Traição é traição. E todas as traições, elas tendem a começar na falta de amor próprio, na falta de autoestima. Então, quando a gente projeta sobre o outro o nosso amor, a gente vê no outro, Patrícia, uma coisa que o outro não é, não foi e nem nunca vai vir a ser. Então, o amor próprio, a questão do prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo, essa questão de você ter uma construção através do esforço, vai preenchendo esse vazio e você vai então ter um critério melhor de escolha para definir esse objeto a ser amado, esse ser a ser amado, né? Agora, a questão da sexualidade, Júnior, é um instinto. Né? Então todos nós, se você ficar vendo filme pornográfico, se você ficar vendo coisas de conteúdo adulto, né? Você vai hipertrofiando, você vai intensificando, você vai exagerando e aí você vai passando a ter uma dependência química endógena, porque tem a dependência química exógena, que é você beber, usar droga, tomar calmante. A dependência química endógena é quando você fica viciado em uma química que você próprio produz, por exemplo, na adrenalina. Pessoa que precisa de viver excitadamente, né? Exageradamente arriscar, né? ligada, né? E a questão sexual ligada principalmente ao hormônio testosterona, que o homem tem em maior quantidade, mas a mulher também tem em menor quantidade, mas tem, né? É uma coisa da nossa química. Vai além do mental, vai além do emocional, vai além do espiritual, é químico. Então é uma coisa objetiva e concreta. Então o cuidado que tem que se ter é de não ir se submetendo a esse tipo de dependência, que é uma dependência que vai crescendo. É o grande senão da dependência, Júnior. Primeiro, adoece a força de vontade. Você promete que não vai ver aquele conteúdo, mas dali a pouco você está vendo, né? Então, adoecimento da força de vontade. Mas em seguida, no agravamento, vem o adoecimento da boa vontade. Você não quer mais ficar livre daquilo. É como se você tivesse vampirizado, como se você tivesse hipnotizado, magnetizado pela coisa, e aí você vira um robô. Então, a coisa é muito complexa, né? É muito profunda. Então, temos que evitar, gente, qualquer tipo
de excesso, qualquer tipo de coisa instintiva, seja agressividade, e essa coisa dos feminicídios está cada vez pior e cada vez mais horrorizante. Isso. Não, e com características de um sadismo, de uma morbidez, entendeu? Crueldade, de pura crueldade. crueldade. Não é só. E a gente pensa, Patrícia, que antes desse homem matar essa mulher, o quanto que ele não a fez sofrer. Porque aí pra matar é o último extremo, ato, né? O extremo. Mas chegar a matar. progressivo. Isso. Quanto que essa mulher já não sofreu? E mata o filho, quanto mata a tempo? filha. Se mata muitas vezes. Muitas vezes. Porque aí vai livra a cara. Espiritualmente não, né, Elisa? É outra história, né? Mas então, do ponto de vista prático, Júnior, o cuidado que nós temos que ter é evitar essa repetição de uma coisa que você precisa daquilo como se fosse essencial na sua vida. Então, construir o amor próprio tem a ver com a questão do esforço, de causa. Você tem que estar envolvido em alguma forma de espiritualidade, não precisa de ser religião, mas você tem que acreditar que a vida é mais do que comer e defecar, beber água e urinar e trabalhar e pagar a conta. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 25 mil novos casos de HIV e mais de 9 mil mortes relacionadas à AIDS. Especialistas alertam que informação, prevenção e diagnóstico precoce continuam sendo fundamentais. Doutora Luiz, o senhor formou em que ano? Em 82. 82. Então, o senhor estava na faculdade na época desse início dessa epidemia, né? Como é que foi aquilo tudo lá? Olha, primeiro só existiam casos de imunodeficiência congênita. Aqueles bebês que tinham que viver numa bolha, protegidos. Não existia um único caso de imunodeficiência adquirida, né? E quando começou, o que aconteceu? Houve uma série de desinformações, porque a falta de informação acaba sendo uma informação inadequada, porque desinforma. Então, muita gente se contaminou. O exemplo do Cazuza foi um exemplo muito importante, porque ele passou a desempenhar um papel, gente, de alertador. Falou assim, olha, eu peguei, eu não me cuidei, porque eu não imaginava que ter uma febrezinha no final do dia era, na verdade, uma doença grave, né? Então, nós vemos, Júnior, que do ponto de vista prático, a AIDS, o HIV, são um exemplo de como a humanidade pode controlar uma patologia, uma doença, e pode fazer, então, a redução de danos, que a gente chama, e você se contamina com o vírus, mas mantém o vírus sob domínio, sob controle, e você tem o vírus, mas não tem a doença explícita, não tem a doença clínica. Isso. Então, é muito possível que a gente faça uma redução de consequências, mesmo estando doente. E hoje, do ponto de vista prático, apesar de existir algum preconceito, sim, mas não é mais como era no início, onde você não chegava nem perto da pessoa, né? Então, do ponto de vista prático, exemplo de que, e a AIDS trouxe isso de uma maneira muito categórica, de que a medicina, os cuidados, né, as vacinas, do ponto de vista de você ter vacinas que melhoram a imunidade da pessoa, melhoram a capacidade dela resistir, porque o nosso sistema imunitário, Júnior, ele batalha e luta contra 4 inimigos principais: os vírus, os fungos, as bactérias e as células cancerígenas, Patrícia, que o organismo nosso desenvolve, aparecem células cancerígenas, e o sistema imunitário, o sistema de defesa, vai lá e destrói essas células. Então, quando seu sistema imunitário está mais forte, você é capaz de se defender muito mais do que quando você está enfraquecido. E como o sistema imunitário, ele mora no intestino, o intestino vem do mesmo tecido embrionário que o cérebro, está com a mente boa, está com a mente saudável, está com os pensamentos mais limpos, né? Evitando essas repetições que acabam causando uma dependência mental, porque você fica com um pensamento que chama de circular, o monotemático, você só pensa naquilo, né, Júnior? Então, do ponto de vista prático, é muito importante a saúde mental para que haja, então, uma saúde do ponto de vista de defesas do sistema imunitário. E a AIDS foi um exemplo de como a gente pode lidar bem com uma doença. Hoje, o número de pessoas afetadas proporcionalmente ficou muito abaixo do que era antigamente. O preconceito ainda é muito grande, né? E eu acho que o paciente, ele não morre em si da AIDS, mas das doenças oportunistas, né, doutor? É porque a queda do sistema imunitário, né? Então você fica vulnerável a todo tipo Fora de tristeza, invasor. né? A alma, né? Outro grupo que a gente falava de droga agora há pouco, né? Outro grupo que também transmitia muito era os usuários de drogas por seringa, né? Os grupos de risco foram mudando. Né? Foram Você mudando. veja, Porque trocava seringas, né? Usava como mesmo. que a medicina pode ser benéfica e como ela pode ser iatrogênica. A palavra iatrogênica, a gente quer dizer doenças provocadas pelo próprio médico ou pelos seus tratamentos. A Europa estava tendo uma epidemia de droga injetável. E aí os especialistas chegaram à conclusão, Elias, que deveria se dificultar o acesso às seringas. Isso. Passou-se a exigir receita médica para comprar seringa. Perfeito. O que aconteceu? Diminuiu o uso de droga injetável ou aumentou o compartilhamento de seringas?
Né? Ou Aumentou o seja, os compartilhamento. responsáveis por essa disseminação entre os dependentes usuários de droga injetável foram os próprios técnicos, os próprios Sim, médicos. sim. Que, Com a de uma melhor forma das intenções, simplista, mas já Mas de boa intenção, o inferno tá cheio. não é, né? O Guimarães Rosa fala, querer o bem com demais força de jeito incerto, de maneira inadequada, pode já estar sendo se querer o mal desde o principiar. Quer dizer, um erro de estratégia gravíssimo. Ih, compadre Eita, meu, é que uma Enem, aula, hein? hein? É, sim. De você entrar na universidade através do Enem. Não é só diretamente naquele curso. Tem outros cursos, tem faculdades particulares. Então, gente, vamos fazer o Enem, tá? Doutor, rapidinho, importante nesse momento de preparação, que eles estão se preparando, o descanso também, né? Intercalar esse momento de estudo com descanso. Sim, essa oscilação, essa alternância é fundamental, porque o cérebro, por exemplo, quando você fica sentado estudando mais de 50 minutos, o rendimento, a queda de rendimento é muito grande, sabe, Júnior? Então, assim, você tem que fazer isso. Estudar em torno de 40, 45 minutos, levanta, faz uma caminhada mesmo em volta da mesa onde você está, toma um copo d'água, come uma fruta, para poder, então, quebrar e o cérebro reprogramar e começar de novo com uma boa capacidade de memorização. Doutora Luísa Andrade. Dá tempo de mudar sempre, Júnior. Médico psiquiatra que esteve aqui com a gente nessa sexta-feira. Ô, doutor, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo papo, viu? Olha, eu que agradeço e lembrando duas coisas importantes. O mês de junho é um mês de estímulo à doação de sangue. E doar sangue, gente, não faz bem só para quem está precisando do sangue. Renova o sangue retirado, ele é substituído por um sangue novo, então vale a pena doar sangue. E segundo, insistindo, a Mega Leite, essa grande exposição que está tendo na Gameleira, a entrada é gratuita, né? Espera-se mais de 100 mil pessoas de terça-feira até amanhã, sábado, quando se encerra. Vale a pena levar os meninos para conhecer os animais, para ter um contato com a natureza. Estive lá ontem, estava muito bom. O Fabiano Freire até ganhou a medalha lá dos expositores de queijo, né? Pelo trabalho que ele faz de divulgação. Pensei que era como consumidor de queijo. Mas vale a pena, viu, gente? Vai lá na Mega Leite, vocês vão se dar bem, conhecer os búfalos de perto. E os búfalos são muito mais tranquilos do que boi e vaca. Então, você pode pôr até um menino ali para fazer umas fotos, vale a pena. Vão lá na Gameleira, tá valendo a pena mesmo, tá? E o Instagram lá, doutor? Então, Aloísio A. Andrade, o telefone é o 31 99910 9855. Um bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, doutor. Até semana que vem.